aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Harmoniza Comigo. A gente, no primeiro bloco, bateu um papo com Rômulo sobre a concepção do Honey Restaurante, a história e o histórico, aonde era e desde quando está aqui no centro de Cordeiro, o prato principal, os carros-chefe, como é que mudou um pouco o panorama de um bar para também um pouco de restaurante. Mas eu quero ouvir a visão feminina e o ponto de vista feminino com a Duda Vermelhingue, que é a coproprietária do Honey Restaurante. E eu queria que você me dissesse a tua imagem de Honey Restaurante. Como é que isso começou para você? E me conta um pouquinho do histórico até agora. Então, gente, boa noite. Para mim, a minha história com o Honey começou muito antes, né? Que o Honey começou em 2013. Mas eu comecei a trabalhar nessa área, se eu não me engano, em 2005. Que foi quando eu fui morar no exterior e começou a minha experiência com esse setor de gastronomia, Sim. de entretenimento. E desde então era meu sonho, eu me identifiquei muito, mas quando eu voltei para o Brasil eu achei que não ia ter espaço para seguir ali, né, tal. Tentei outras coisas e quando eu voltei para Cordeiro eu tive a oportunidade de começar a empreender nesse ramo que era a minha paixão. E quando eu voltei, depois de um intervalo aí de 5 anos, eu vi que não tinha jeito. Eu falei, cara, é isso que eu amo fazer, é isso que eu gosto. E dando dinheiro ou não dando dinheiro, vai ter que ser aqui mesmo. A gente falando de comida e bebida, isso é uma cachaça pra gente, né? Quando a gente descobre o negócio que a gente ia fazer, se a gente não vai atrás, a gente fica lascado. Exatamente, cara. E aí eu fiz esse compromisso de tipo assim, beleza, se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro, é o que me faz feliz, então eu vou. E é bacana porque assim, tá dando certo, não tô morrendo de fome. E então começou daí, só que a minha experiência toda vinha da parte do salão, a parte de atendimento, de bar, né? E a parte da cozinha eu tinha muito pouco contato. Para falar a verdade, eu não sabia lidar com a panela de pressão há 10 anos atrás. E aí, mas a necessidade faz o gato pular, Sim. né? E eu tive pouco tempo depois de pegar o Honey, eu precisei ir para dentro da cozinha. E se tornou minha grande paixão, porque assim, eu me identifiquei muito, eu gosto muito. Hoje, o prato mesmo que a gente vai provar hoje é uma receita que foi criação minha. Assim, existem várias costelas ao barbecue por Sim. aí, mas do jeitinho que a gente faz aqui, que mantém aquela suculência dela e tudo, é uma receita minha. Isso é o grande barato de cada restaurante, né? Uhum. A gente não, a minha visão é não competir com ninguém. Isso aí. Eu tenho a minha forma de fazer minha costela, o meu pastel, minha batata frita, de repente com um temperinho diferente, um queijinho por cima, o que for. Em outro lugar tem o teu. Então, assim, a gente impor, a gente que eu digo, né? A gente como Honey Restaurante aqui hoje, impor a nossa impressão digital no negócio. Por isso que eu te perguntei assim, me conta um pouco da tua impressão. Uhum. Uma curiosidade minha, que a gente passou esse assunto no começo, um pouco dessa transformação do Honey Bar, que era no antigo lá na Raul de Sapa, no bairro Santo Antônio, para o Honey Restaurante. Isso foi pensado, foi por oportunidade de vir para um lugar maior que você poderia atender como restaurante? Ou isso foi o caminho foi levando para virar também um restaurante? Gente vir para cá? Então... Vir para cá não, para transformar um pouco a visão de restaurante, de bar para restaurante. Eu acho que foi muito interessante, que foi uma sacada que a gente teve. A pandemia foi muito dura para o nosso setor, né? Sim. E a gente começou a ver que a gente precisava fazer algumas mudanças, porque senão não ia dar. A gente teve restrições de proibição de bebida alcoólica, de espaço, de restrição de horário, de mesa, poder entrar. Exatamente. Então a gente falou, tem que aumentar o ticket médio, tem que otimizar o delivery, temos que buscar sobreviver. Então, assim, apesar de sempre ter sido uma vontade, tem o gosto pela cozinha e tudo, essa mudança na característica principal, que eu considero que a gente era antes da pandemia um bar-restaurante, e pós-pandemia a gente vem se tornando um restaurante e bar, Sim. né? Hoje a gente é muito procurado no final de semana por pessoas da região inteira, tanto à noite quanto para o almoço, né? E veio mais uma vez da necessidade, fazendo o gato pular, né? Então, falando em necessidade, vamos matar nossa necessidade aqui. A gente Vambora. Já soltou aqui no eu gosto de cozinhar, bloco, mas para comer também. O que seria o prato? Eu ainda fiz uma brincadeira. É claro que é uma brincadeira.
que o Rômulo falou, Rômulo, qual o prato que vocês escolheram pra gente brincar? Ele falou, a gente vai escolher uma costela com molho barbecue, não é isso? Que é um prato muito pedido aqui, que vocês acham que assim, tratam com muito carinho. Eu falei, vamos ver se o vinho vai harmonizar. Claro que o vinho vai harmonizar, a gente já tinha conversado sobre isso antes. E sugeri realmente um prato que eles quisessem apresentar pro público, né, que vai conhecer, ou que já conhece, ou que está vindo conhecer o Honey Restaurante, que é a costela barbecue. E o vinho que eu trouxe aqui hoje, vou tirar a sacolinha do lado, é um vinho, trouxe de propósito um vinho brasileiro. A gente tem uma questão de um pouco de resistência das pessoas a vinho brasileiro. E eu sou um completo apaixonado por vinho. Eu gosto de vinho do mundo inteiro, prova vinho italiano, chileno, português, espanhol, de onde tiver. Coisa boa a gente tem que provar, né? Mas o vinho brasileiro tem um carinho no meu coração, assim, então eu fiz questão de trazer um vinho brasileiro. Esse aqui é da Miolo, é uma linha que se chama Single Vineyard, que significa uvas provenientes de um único vinhedo. Eles dizem aqui na garrafa, até depois você pode dar um toque depois aqui, vinhedo do Mandacaru, quadra 14, parcela A. Então, eles têm um cuidado de dizer qual é o terreno de onde veio esse vinho aqui. Fantástico. Eles têm, nessa linha da Miolo, tem Syrah, tem Cabernet Franc, tem Pinot Noir, tem Alvarinho, uvas brancas. E eles seguem essa linha Single Vineyard sempre essa característica. Vinhos provenientes de um único terreno, de um único vinhedo. O Syrah só vem daquele Syrah, o Merlot só vem daquele Merlot, o Touriga Nacional só vem daquela região. Isso dá uma assinatura para o vinho. E o outro grande barato, garrafas numeradas. Não sei se depois vai pegar aqui ou se faz um take bacana. Garrafas numeradas, o que é bem legal. Então não vão abrir. Um Syrah, que é um vinho que tem estrutura para carne vermelha. O Syrah tem uma característicazinha de chocolate amargo, que vai com a doçura do molho barbecue. E vamos ver se isso aqui vai funcionar. Podemos abrir? Bora. Como eu falei, a gente abriu aqui um Syrah, linha Single Vineyard da Miolo, vinho jovem, fácil de beber. A Duda fez uma brincadeira agora, falou assim, esse vinho tem uma cor mais uvada, é um vermelhão uva mesmo, né? Ele é diferente. Uhum. É um vinho... Apesar, o Syrah tem uma questão que muita gente acha o Syrah uma uva muito encorpada, mas o Syrah brasileiro tem uma questão de gastronomia, é um vinho redondão, não é aquele vinho com tanino muito preso, né, de você ter dificuldade de engolir. Então, é um vinho que vai muito bem com a nossa costela. Cadê a nossa costela? Pessoal, eu não sei vocês daí, mas daqui antes de provar, a boca tá cheia d'água. Essa costela tá linda. Eu acho que o pessoal da edição vai mostrar aí a forma como você partiu, ela tava desmanchando. Me conta um pouquinho, antes de começar a beliscar, rapidinho, como é que você falou que você faz? Não sei se não pode contar, é segredo ou pode contar? Não, posso contar. Para deixar ela desmanchando desse jeito. Então, eu tava te contando, né, que o costume geral é fazer a costela barbecue no forno. E aí eu sempre achei que deixava ela um pouco mais ressecada. E aí eu fui testando algumas receitas, então assim, aí até que a gente chegou num ponto que a gente sela ela na panela bem quente e depois a gente começa a marinar ela no fogo bem baixinho com bastante molho barbecue e deixa ali por algumas horas. E aí dá essa suculência que ela desmancha. Ela depois no prato, acho que ela nem fica tão bonita, mas ela fica gostosa demais. Ela tem que vir bonita e ela tem que vir bonita no prato para servir, mas no nosso prato ela tá gostosa. Que eu tava contando é que na exposição do ano passado esse prato foi um sucesso e inclusive o Zé Vaqueiro comeu no camarim dele. Olha. Muito bem. Pode ir que eu não tô mais me aguentando não, gente. Eu tô salivando real. Gente, vocês estão servidos. Foi um prazer a gente estar aqui com a Duda Vermelinger, Rômulo Marra, meus dois grandes amigos, e começar esse programa com o pé direito, com esse lugar, o Honey Restaurante, que é um carinho, a gente tem um carinho por esse restaurante aqui em Cordeiro, e com essas delícias aqui. Então, se vocês ficaram com um mínimo de curiosidade, um mínimo de água na boca,
venham conhecer o Honey Restaurante. Pode pedir vinho, Vem. fala, o Guilherme falou que tem vinho lá, pode vir, os garçons estão treinadíssimos, a carta de vinho está muito bem feita, rótulos para todos os gostos, para todos os bolsos, Isso aí. para ninguém achar que não pode tomar Democrático mesmo. vinho. Tem vinho aí de 60 e pouquinho, Rômulo? Tem, não tem? 59, Tem vinho de 100? tem 27. Tem. Então, assim, para quem quiser, pode vir beliscar, almoçar, jantar com vinho, com chopp, com cerveja. E foi muito barato a gente conversar com essas delícias aqui do Honey Que Restaurante. honra estar estreando o programa com você, viu? Que Prazer. honra, cara. Faremos novos, vamos achar outros temas aí, a gente volta ao Honey Restaurante. Parabéns, Bora, que bora. harmonizou perfeitamente. Um brinde. Muito bem. Ê. Então, deixar um abraço aqui para toda a equipe da TV Regional, Rodrigo, Duda, meu grande amigo, e que sejam o primeiro de muitos na TV Regional e no canal do YouTube. Harmoniza comigo.